Boa noite, meus irmãos. Hoje nós estamos transmitindo o nosso culto via online. O nosso primeiro culto nesta condição. E louvamos a Deus porque nós temos ainda essa oportunidade. Porque Deus nos presenteou com esse mecanismo, com essa ferramenta de poder, mesmo com os templos fechados, a gente podemos cultuar o nosso Deus. Hoje à noite nós vamos dar início ao nosso culto com uma palavra de oração. Gostaria que você curvasse a sua cabeça onde você está, com a sua família, na sua casa, e nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te damos graça pela oportunidade, mais uma vez, de louvar Teu nome, Senhor. Nós te damos graça porque, mesmo em meio a essa pandemia, restrições, o Senhor tem nos dado essa ferramenta e a oportunidade de te adorar e de louvar o Teu nome. Peço a Deus Tuas bênçãos sobre cada irmão que está ouvindo essa mensagem, até onde essa mensagem está alcançando, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a nossa Igreja Batista Regular do Calamé, cada família representada, e os demais irmãos que estão ouvindo também essa palavra. Usa, Senhor Deus, nesta noite, nossas vidas, usa os louvores, usa toda parte dessa programação, que seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo, nós agradecemos. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início também cantando um louvor que tem por título Consagração. Gostaria que você vai estar aí na sua tela, do seu celular, do seu computador, da sua TV Smart, todas as legendas. Então, eu gostaria que você cantasse junto conosco esse louvor, Consagração. Que Deus abençoe. Ao Rei dos Reis consagrado,
Que louvor maravilhoso, aonde mostra que Deus é o Rei dos Reis. E é por isso que nós estamos adorando Ele na beleza da sua santidade. Nós vamos nesse momento, meus irmãos, mais uma vez cantar. E dessa vez eu gostaria que os irmãos também abrissem suas Bíblias, aliás, seus cantores, para o hino 328. Em meio a essa turbulência que nós estamos passando, em meio a todos esses problemas, a palavra de Deus diz que nós devemos sossegar o nosso coração no Senhor. A palavra de Deus diz: aquietai e sabei que eu sou Deus. Então, diante desse louvor, eu gostaria que você acalentasse, sossegasse o seu coração no Senhor. Então vamos cantar esse louvor novamente.
Que bom que nós temos como adorar ao Senhor com louvor. E nesse momento, meus amados irmãos, eu gostaria de pedir a sua atenção máxima. Se você está com a sua família, junte, porque nesse momento nós iremos ouvir a palavra do Senhor. E a partir dessa semana, e eu gostaria que você não perdesse nenhum culto, porque a partir dessa semana nós vamos começar a exposição no livro de Colossenses. Nós vamos estudar todos os capítulos do livro de Colossenses. Vamos conhecer por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Qual era a situação dessa cidade de Colossos? Qual era a situação da igreja que estava em Colossos? Então, a partir deste domingo, nós iremos estudar e vamos expor essa carta aos Colossenses. E nós vamos começar pelo primeiro capítulo de Colossenses. E o tema central desta carta de Colossenses é: a ação do Evangelho é produzir em nós uma nova criatura moldada ao caráter de Cristo. A ideia central desse livro, pelo menos dos primeiros capítulos, é essa ação do Evangelho, é reproduzir em nós uma nova criatura moldada ao caráter de Cristo. Então, a gente, ciente da ideia central desse texto e desses capítulos, vamos conhecer um pouco sobre a cidade de Colossos, vamos passear um pouco sobre esta igreja. Primeiramente, nós vamos saber que essa igreja, a cidade, ela fazia parte onde nós hoje conhecemos que é a Turquia. Na Turquia, a região da Turquia, basicamente Paulo viajou muito ali naquela área, porque a Ásia Menor, ela estava situada onde hoje é a Turquia. Lá tinha a igreja de Éfeso, lá tinha a cidade de Éfeso, tinha a cidade de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, tinha Hierápolis e também tinha Colossos. Essa cidade de Colossos era uma cidade que antes do Império Romano era muito povoada. Era uma cidade que tinha muitas coisas que o Império Romano ele começou a tirar alguma coisa que estava nessa cidade, os valores dessa cidade. Essa cidade de Colossos, ela tinha uma igreja, que é esta igreja que nós vamos estudar hoje. Alguns dizem que Paulo não fundou essa igreja, outros dizem que Paulo fundou a igreja. Então há uma divergência em relação a quem fundou a igreja de Colossos. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Epáfras, né? Mas o certo é que essa igreja estava em Colossos. Também nós podemos ver que essa igreja de Colossos, a carta aos Colossenses, ela faz parte daquele bloco que chamamos de cartas da prisão. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele estava preso, domiciliado em Roma. Então, junto com a carta de Colossos, tinha também a carta a Filemon, a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios e 2 Timóteo. Então, essas cartas, elas compõem o que nós chamamos de as cartas da prisão. As cartas que foram escritas quando o apóstolo Paulo estava preso. Também nós não tem como duvidar da autoria desta carta.
A carta é escrita com toda a didática do apóstolo Paulo, assim como as outras foram escritas. Bem, meus irmãos, também nós podemos ver que nessa igreja, o maior problema dessa igreja, ela estava passando por um grande problema. E o maior problema dessa igreja era o sincretismo. O que é o sincretismo? É um conjunto de crenças. Lá tinha crenças sobre o judaísmo, tinha crença também sobre o gnosticismo, culto aos anjos. Então era uma igreja que o sincretismo estava entrando dentro dessa igreja. E Paulo, sabendo disso, ele começa agora a escrever. E você vai observar que ele começa os primeiros capítulos mostrando a centralidade de Cristo, mostrando que Cristo está acima de todos, porque eles queriam comparar Cristo como mais um Deus. Eles queriam comparar a adoração a Deus à mesma medida ou altura do culto aos anjos, do judaísmo. E Paulo disse: não, Cristo está acima de todos. Cristo está acima, e ele começa a partir do capítulo 1, versículo 15, mostrando a supremacia de Cristo nesta carta. Então nós vamos começar estudando um pouco essa carta, e nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Paulo escreve: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que se encontram em Colosso, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com os santos, todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvirdes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo frutos, crescendo, de tal acontece entre vós, desde o dia que ouvirdes e entenderdes a graça de Deus na verdade. Vamos parar um pouco aqui, e eu gostaria de voltar no capítulo 1, versículo 1, para que a gente possa entender. E dentro desses versículos, nós vamos usar o tema, o que o Evangelho produz nas nossas vidas? Qual a ação do Evangelho nas nossas vidas? E eu gostaria de perguntar para você também. Eu não sei quantos anos de cristão você tem. Eu não sei quantos anos, desde quando você vive uma fé em Cristo. Mas seja qual for a idade, anos que você tem de crente, o que o Evangelho tem produzido na sua vida esses anos? Qual a ação do Evangelho na sua vida? O que o Evangelho tem produzido na sua vida? É isso que Paulo está falando e começa a mostrar aqui. E é isso que nós vamos começar a estudar. O que o Evangelho produz na minha vida? Qual a ação do Evangelho na minha vida? Então vamos lá. Ele começa no versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Ele começa aqui apresentando a igreja de Colossos. Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então ele começa mostrando a sua autoria da carta. Ele começa se apresentando à igreja como um apóstolo, um enviado de Deus. Ele começa apresentando a igreja de Colossos como um enviado por Deus. E aí ele
e, ao mesmo tempo, a sua ação de graça por tudo que a igreja tem conduzido. Então ele começa elogiando a igreja, ele começa falando, se apresentando. E aí no versículo 4, meus irmãos, nós podemos ver o que o Evangelho produz nas nossas vidas. Qual a ação do Evangelho nas nossas vidas? Qual a verdadeira ação do Evangelho? Porque o Evangelho, ele precisa produzir alguma coisa na nossa vida. Então o Evangelho, o que o Evangelho produz na minha vida? Ele começa no versículo 4 dizendo, olha só o versículo 4. Desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. A primeira ação do Evangelho na vida do cristão, meus irmãos, é produzir um relacionamento. E sempre eu digo aqui na igreja, os irmãos já conhecem, o Evangelho ele produz um relacionamento no eixo horizontal e no eixo vertical. O Evangelho ele produz no eixo horizontal e no eixo vertical. Ele vai dizer que o Evangelho vai produzir na minha vida um relacionamento com meus irmãos e um relacionamento com Deus. E eu preciso explicar bem essa questão, meus irmãos, porque nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber que se eu não tenho um relacionamento com o meu irmão, a Bíblia vai dizer que o meu relacionamento com Deus está em ruptura. Muitas vezes nós dizemos, não importa se eu estou em casa, se eu não vou à igreja, se eu não faço isso, se eu não faço aquilo outro. O importante é a minha vida com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que a minha vida com o meu irmão vai refletir no meu relacionamento com Deus. Então Paulo está dizendo aqui que o Evangelho vai produzir na vida daquela igreja, na minha vida e na sua vida, olha só, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então o Evangelho, meus irmãos, ele produz um relacionamento no eixo horizontal e no eixo vertical. Lembra da cruz? Na vertical e na horizontal. Então o eixo horizontal é o meu relacionamento com meus irmãos. O eixo na vertical é o meu relacionamento com Deus. Então, se o meu relacionamento com o meu irmão está quebrado, o meu relacionamento com Deus também vai estar quebrado. Porque tem muitas pessoas, muitos irmãos que não têm um bom relacionamento com seus irmãos. E aí vai dizer que o seu relacionamento com Deus está bem? Não está bem, meu querido, não está bem. Então nós podemos ver aqui, eu gostaria de ler alguns textos aqui. Primeiro, Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 10, vai estar aí na sua tela. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo de 8 a 10, Romanos 5, 8 a 10 vai dizer assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo está falando aqui em Romanos,
éramos inimigos de Cristo, de Deus, mas através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Ele nos religou, Ele nos apaziguou, Ele nos trouxe novamente esse relacionamento com Deus. Antes éramos inimigos, agora nós somos filhos de Deus. Um outro texto que vai falar também desse meu relacionamento com Deus é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. 2 Coríntios, você pode acompanhar na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, e não imputando os homens a sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse texto que eu estou lendo, ele fala do nosso relacionamento com Deus. Ele vai falar que nós éramos inimigos de Deus. Ele vai dizer que antes de eu conhecer a Cristo, eu era inimigo de Deus. Mas agora em Cristo, eu sou filho de Deus. Então o Evangelho ele tem esse poder de nos transformar de inimigo para ser filho de Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Também no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14, vai dizer que Cristo derribou o muro da separação. E Ele fez a paz. Que agora, na igreja de Cristo, não existe judeu, não existe grego, não existe gentios, todos somos de Deus. Agora, em Cristo, nós somos um povo. Veja no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Esse texto é bem interessante, meus irmãos, porque ele vai mostrar uma coisa bem que você vai entender. Capítulo 2, versículo 12, olha só o que diz a palavra de Deus. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio a inimizade. Quando eu vejo esse texto, eu lembro lá nos anos de 92, quando a Alemanha era dividida em dois povos, o mesmo povo dividido em dois povos, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Mas quando o presidente da Rússia, Mikhail Gorbachev, através da perestroika, ele fez que esse muro que separava, o muro de Berlim, que separava duas Alemanhas, dois povos, foi derrubado. E eu estava vendo quando eles mesmo quebravam aquele muro. E depois da quebra daquele muro, aquele povo parece que estava se reencontrando com o seu irmão. E eram irmãos. Havia apenas um muro no meio deles que dividiam. Mas aquele muro foi quebrado. Da mesma forma, a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ela não tem dois povos, não tem três povos, ela tem apenas um povo. Que é judeus, gregos, gentios, todos os povos
são apenas o povos. E isso me leva a amar o meu irmão. Isso me leva a não olhar para o meu irmão pelo olhar da cultura, mas eu olho ele é meu irmão em Cristo. Por isso que o Evangelho ele produz isso nas nossas vidas, meus irmãos. Ele tanto produz o meu relacionamento com Deus, como ele produz o meu relacionamento saudável com o meu irmão. E o meu relacionamento com o meu irmão precisa estar saudável para que o meu relacionamento com Deus esteja saudável também. Então, Paulo está mostrando à igreja de Colossos que era importante e que o Evangelho tinha esse poder. O Evangelho, ele tem esse poder de produzir em nós. Será que o Evangelho está produzindo em você? Isso, meus irmãos. Bem, vamos mais adiante. O que o Evangelho produz? Já vimos que ele produz um relacionamento saudável entre eu e Deus e entre eu e o meu irmão. No versículo 5, Paulo vai falar uma outra coisa importante. No versículo 5, Paulo vai dizer que o Evangelho produz uma expectativa de uma esperança futura. Isso é maravilhoso. Olha só o que diz o versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. O Evangelho, ele não apenas produz em mim uma esperança para este mundo, mas ele produz em mim uma esperança no futuro. É como se o Evangelho descortinasse a eternidade. É como se o Evangelho tirasse as cortinas e eu pudesse enxergar o que me reserva o futuro, uma esperança futura. Isso é maravilhoso sabermos, porque Paulo já dizia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que as nossas esperanças, a nossa expectativa, os nossos anseios, eles não se limitam apenas nessa vida, porque se fosse isso, nós seríamos os mais miseráveis. Mas o Evangelho, ele descortina, ele me mostra que além deste mundo tem um mundo futuro, tem uma esperança vindoura. E neste momento que nós estamos passando, mais ainda, nós estamos vendo que pessoas estão indo para a eternidade. Pastores, parece que esse vírus, ele virou para a igreja. Tanto de pessoas que estão morrendo, pastores, crentes, irmãos, todos os dias nós choramos, lamentamos ali, somos enlutados, mas o que nos traz esperança, o que nos traz alegria, o que nos traz conforto é saber que nós temos uma esperança futura. E todos aqueles que estão partindo, eles estão indo para essa esperança futura. E que a nossa esperança não é apenas viver nessa terra uma vida folgada, uma vida de conforto, mas o Evangelho, ele me mostra que além dessa vida tem algo maravilhoso, tem uma doce presença, tem uma doce, uma vida muito feliz ao lado de Jesus. E é isso que não nos traz medo da morte, meus irmãos. É isso que não nos traz, a morte não amedronta a vida dos crentes, porque o Evangelho já nos mostra algo que virá depois. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, para aquela igreja, e aqueles irmãos estavam passando por dificuldades também. Paulo está dizendo, olhe para o futuro, há uma esperança. O Evangelho mostra isso.
há uma expectativa de uma esperança futura e que Deus tem preparado para nós não é apenas neste mundo, mas é na eternidade. E o Evangelho, ele descortina os horizontes da eternidade. Ele abre o leque, ele desenrola as cortinas e nos faz ver lá na frente, na eternidade. O Evangelho nos permite ver o que Deus preparou é superior ao que temos ganhado neste mundo. Interessante. O Evangelho nos mostra o que Deus preparou para nós é muito superior do que você tem ganhado aqui neste mundo, do que eu tenho ganhado neste mundo. Este mundo é só uma vida passageira, nós precisamos entender isso. Este mundo é apenas uma passagem, porque o nosso futuro, as nossas esperanças está além deste mundo. E Paulo diz que o Evangelho nos mostra isso. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisas maravilhosas. Paulo dizia, olha, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Sabe por que ele dizia isso? Porque ele tinha expectativa de uma esperança futura. Ele sabia que o que Deus tinha preparado para ele era muito superior do que ele tinha ganhado neste mundo. E é isso que nos alegra, ver irmãos nossos partindo para a eternidade. E a gente não pode segurar, não pode puxar de volta, mas nós sabemos que eles estão indo em busca daquela pátria superior que diz lá no livro de Hebreus, daquela esperança futura, daquela eternidade, de gozar as bênçãos da eternidade ao lado do Senhor. O Evangelho, ele produz isso em nós, essa esperança. Se você não tem essa esperança ainda, você precisa entender o Evangelho, você precisa crer no Evangelho, porque o Evangelho traz às vezes esperança para nós, nos dá essa segurança, ele produz na minha vida esse anseio de estar na presença de Deus. Uma outra coisa, meus irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos ainda dentro desse texto, é que no versículo 6, versículo 4, grave bem isso, no versículo 4, o que é que o Evangelho produz? Ele produz um relacionamento saudável entre eu e Deus, na vertical, e na horizontal entre eu e meus irmãos. Essa é a primeira ação do Evangelho produzir na minha vida. Temor a Deus e amor aos meus irmãos. Segundo, o Evangelho no versículo 5, ele vai produzir uma expectativa de uma esperança futura. Você não está apenas se reunindo, você está servindo a um Deus que depois da morte, ele vai estar com você. Terceira a ação do Evangelho está no versículo 6. O versículo 6 vai dizer que chegou, falando ainda do Evangelho, tá? Da expectativa, que o Evangelho, ele nos traz essa expectativa de um futuro, né, de gozo. E aí ele continua falando do Evangelho e diz que chegou até nós, que o Evangelho chegou até nós, como também em todo o mundo, e está produzindo frutos, crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes, e entenderdes a graça de Deus. Na verdade, Paulo está dizendo no versículo 6, que a universalidade do Evangelho, a expansão do Evangelho, que o Evangelho ele não foi apenas para um povo distinto, que o Evangelho não é prioridade nem é algo apenas para um povo, mas que o Evangelho foi derramado a toda a humanidade.
Tito diz, lá na carta de Tito, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que o Evangelho, a graça de Deus, se tornou salvadora, se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, que é o Evangelho, ela se manifesta salvadora a todos os homens. E Paulo está falando isso, que o Evangelho, a universalidade do Evangelho, a expansão do Evangelho, ela ultrapassa fronteiras, etnias, raça, cultura. E o desejo de Deus é que o Evangelho alcance todos os povos. Que a graça de Deus alcance todos os povos. Que o amor de Deus alcance todos os povos. Vá de encontro àquela vida que está ali sobrecarregada pelo pecado. Vá de encontro àquela nação ali que o cheiro repugnante do pecado tem chegado até as narenas de Deus, como foi lá em Nínive. O Evangelho, ele alcança aquela vida mais promíscua. A universalidade do Evangelho tem isso. A graça salvadora de Deus, por meio do Evangelho, alcança todos os povos. E ainda vai dizer que não apenas alcança, mas produz fruto e crescendo. Assim como aconteceu com vocês, ele diz aos Colossenses. E não apenas alcança, meus irmãos, mas o Evangelho produz. Produz, como nós vimos a ideia central. Produz uma nova criatura moldado ao caráter de Cristo. Quando o Evangelho alcança a pessoa, aquela pessoa vai se tornar uma nova criatura. E ela se tornando uma nova criatura, ela vai se tornar uma nova criatura moldada ao caráter de Cristo. Essa é a ação do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Ele produz em nós frutos de crescimento e transformação através da graça de Deus. Uma outra ação do Evangelho, meus irmãos, versículo 7 e versículo 8. Veja na sua Bíblia, versículo 7 e versículo 8. Segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. O Evangelho vai produzir um amor nos nossos corações, que ele vem através do Espírito Santo. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, que Deus, ele derrama o seu amor em nossos corações. Que esse amor que nós temos, ele não é um amor fabricado em nós. Ele não é um amor nato do ser humano, mas um amor sacrificial. É o amor que é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. E Paulo vai dizer que o Evangelho, ele faz isso. Ele faz você amar os seus inimigos. O Evangelho, ele faz você amar aquelas pessoas que procuraram fazer mal a você. O Evangelho, ele faz você amar aquelas pessoas que procuram fazer mal a você. O Evangelho vai me fazer amar aquelas pessoas que procuram fazer-me mal. E esse amor não é um amor fabricado, um amor nato. É um amor que é derramado em nossos corações por intermédio do Espírito Santo. O Evangelho diz, irmãos, que nós temos esse amor. Romanos capítulo 5, versículo 5 vai dizer que nós só podemos amar porque Deus é amor. Ele é o doador do amor. Eu só posso amar porque Deus é amor. Porque Deus derramou o seu Espírito na minha vida. Veja aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 5, que vai mostrar que você só vai poder amar porque Deus é amor. Porque Deus derramou o amor no seu coração. E no versículo 9, meus irmãos, estamos já chegando no final dessa mensagem. No versículo 9 vai dizer: por esta razão também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar,
e nem pedir, e não cessamos de orar por vós e de pedir, que transbordeis do pleno conhecimento de Deus, da vontade, e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 9 vai dizer que o Evangelho, ele vai produzir na minha vida um conhecimento que eu possa entender a vontade de Deus. Uma das grandes frustrações do ser humano é ele não conhecer a vontade de Deus para a sua vida. É ele não procurar entender a vontade de Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, agradável e perfeita. E a maior frustração do ser humano, do cristão, é ele não procurar entender a vontade de Deus. E a maioria das vezes, ele vai pelos caminhos errados, se dá mal, porque ele não conhece a vontade de Deus. Mas o Evangelho ele vai produzir nas nossas vidas esse conhecimento da vontade de Deus. Ele vai produzir na nossa vida essa sabedoria de entendermos qual a vontade de Deus para a minha vida. Você já se perguntou para você qual a vontade de Deus para a sua vida? Você já procurou saber o que Deus quer para a sua vida? Então, procure saber, porque o Evangelho de Cristo vai ensinar isso. O versículo 10 já é o penúltimo ponto, meus irmãos. O versículo 10 vai dizer: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus. O Evangelho de Cristo, no versículo 10, Paulo vai dizer que ele vai produzir em nós um viver que agrade a Deus. Simplesmente isso. O Evangelho vai produzir nas nossas vidas um viver diário que agrade a Deus. Isso. E é difícil agradar a Deus? Não. Porque quando nós estamos envolvidos com Deus, nós vamos conhecendo a vontade de Deus, vivendo o amor de Deus derramado em nossos corações, nós vamos viver uma vida que agrade a Deus. E a nossa maior preocupação, pelo menos a minha, eu quero falar isso de forma pessoal, a minha preocupação todos os dias, quando eu acordo e quando eu vou dormir à noite. Sabe qual é a minha maior preocupação quando eu vou dormir, quando eu vou me recolher para dormir à noite? Não é o que eu fiz, não é o que vai acontecer amanhã, não é a conta que eu tenho que pagar amanhã, não é o que eu vou comer amanhã, não é a minha luz, que se eu for ter dinheiro para comprar, para pagar amanhã. Não. Sabe qual é a maior preocupação que eu tenho, meus irmãos, na minha vida, à noite, quando eu vou dormir? Eu pergunto de Deus se naquele dia o meu viver agradou a Ele. A minha maior preocupação é perguntar de Deus: Senhor, o dia de hoje agradou o Senhor? Foi para isso que Ele me deu o dia. Foi para isso que Ele deu o dia para nós. Para a gente viver uma vida que agrade a Ele. Mas muitas vezes nós vivemos aquele dia com o nosso belo prazer, para agradar a nós, para fazer aquilo que nós queremos. Paulo está dizendo que o Evangelho ele vai produzir em nós um conhecimento e um desejo de viver uma vida que agrade a Deus. Você se pergunta isso também? Será que você alguma vez já se perguntou: será que eu estou agradando a Deus? Será que a minha vida está agradando a Deus? Será que o meu viver está agradando a Deus? Será que lá no meu trabalho eu estou agradando a Deus? Será que lá no meio dos meus amigos eu estou agradando a Deus? A minha maior preocupação quando eu vou dormir é perguntar do Senhor: Senhor, o meu dia de hoje agradou ao Senhor? Porque se o meu dia não agradou a Deus, aquele dia foi inútil. Eu posso
ter ganhado dinheiro, eu posso ter feito tudo, mas se aquele dia não agradei a Deus, foi inútil aquele dia para mim. Foi inútil. Se naquele dia eu não agradei a Deus, se no dia de hoje eu não agradar a Deus, esse dia foi perdido totalmente. Eu posso ter ganho dinheiro, eu posso ter feito tantas coisas, mas se o meu dia não agradou a Deus, esse dia foi inútil. E por último, o último ponto nesta noite, meus irmãos, é o versículo 12 e o versículo 11 e o versículo 12, que vai dizer, sendo fortalecido, versículo 11 vai dizer, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo da parte que lhe cabe da herança dos santos na luz. O último ponto aqui, e a última ação do Evangelho na minha vida aqui nesse texto, é que ele vai produzir uma compreensão do meu chamado. Do meu chamado. Para que eu fui chamado por Cristo? O que eu tenho que fazer para Cristo? Qual é o meu papel no corpo de Cristo? De que forma eu posso contribuir para o avanço do Evangelho? Como eu posso ajudar? Como eu posso contribuir? O Evangelho vai me fazer entender isso. Vai me fazer compreender o meu chamado. Meus queridos irmãos, essa é a ação do Evangelho que produz na nossa vida. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, mas será que isso que nós falamos está sendo produzido na sua vida? Se não, você precisa reavaliar a sua vida cristã. Que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus traga paz aos nossos corações, que nós possamos entender realmente o verdadeiro significado de ser cristão. Quando nós aceitamos a Cristo, nossa salvação já está assegurada em Cristo. Não precisamos mais correr atrás para assegurá-la. O que nós precisamos é viver uma vida de oração, de santificação, de obediência a Cristo. Minha oração é que Deus abençoe o seu lar. Que Deus derrame graça e bênção na sua vida. Convido você a estar no próximo domingo, nesse mesmo canal, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Curve a sua cabeça e oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma noite de bênção, Senhor. Mais uma noite que o Senhor falou aos nossos corações. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção, Senhor, para este dia, este domingo, Senhor. Essa próxima semana, Deus, traga paz àquelas pessoas que estão enlutadas, Senhor. Traga paz àqueles corações que precisam da Tua paz. Abençoa a nossa igreja. Abençoa todos os ouvintes que estão sendo edificados por essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo nós agradecemos. Amém. Que Deus abençoe. Boa noite.